Bom, o item seguinte da pauta seria o 21, já foi feito. 22, Raíde. É isso. Bem, aqui a contribuinte é a Rosângela Maria. Esse caso aqui já é corriqueiro na nossa turma, são aquelas verbas URP, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Já julgamos alguns processos decorrentes dessa verba e já passando diretamente para o voto. É só um minuto que já debatemos. A tela do Dr. Raíde para mim está congelada aqui, não sei se perdeu a conexão, foi só comigo. A gente está ouvindo o dele. Não, sim, mas a imagem não. A imagem está congelada. Isso. Mas o áudio está tranquilo. Sim. Tá. Pode ir. Quando o Dr. Rodrigo estava lendo o voto dele, ele também estava congelado, para mim, né? Vocês baixaram a resolução? Colocaram embaixo a resolução? Todo mundo. Lembra disso que isso ajuda bem, tá? Vamos lá. Pode ler, Raíde. Tá? Passando para o voto, o recurso intempestivo dele eu conheço. Ela arga aqui algumas preliminares. A primeira diz respeito à nulidade da decisão de primeira instância. Porém, essa nulidade aqui, eu creio que o patrono tenha copiado e colado de outro processo e não diz respeito a este processo específico, pois, tanto quanto a conclusão do voto e o dispositivo analítico, elas trazem o mesmo resultado, não ensejando qualquer contradição, diferença, ou seja, não há que se falar em nulidade para a decisão de primeira instância. A outra preliminar que os contribuintes costumam arguir nesse processo é a da ilegitimidade da União, ou seja, da ilegitimidade passiva, a responsabilidade da fonte pagadora. Aqui eu trago toda a questão da Constituição Federal, artigo 153, 157, o CTN, o artigo 6º, e bem como a anunciada súmula 12 do CAF, também rejeitando a questão da responsabilização da fonte pagadora, bem como a legitimidade da União, onde a União é legítima para cobrar o imposto de renda da pessoa física. E em relação ao mérito, é o posicionamento que já debatemos em outras oportunidades, que até aqui a gente faz uma pequena conjunção entre as verbas URP com aquela URV, que são dos magistrados da Bahia, o sentido é o mesmo. Então, eu concluo que, sobre todos os primas analisados, não vejo como possível afastar a natureza indenizatória das verbas recebidas pela recorrente, a título de diferença URP, seja pela aplicação da resolução 245 do STF, seja pelo fato de tal medida ter sido adotada no intuito de recompor seu patrimônio pela perda experimentada com a conversão das moedas, restando clara sua natureza indenizatória. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar as preliminares e no mérito dar provimento. Perguntas? Sim, só complementando, que, como é do conhecimento já de todos, né, costuma ser por qualidade lá na turma, tem sido assim, não sei se vai continuar, porque tem o doutor André, não sei qual é o posicionamento dele, e se por acaso for vencido, tem a questão que o doutor Clebson já arguiu muito bem em outras demandas, que se trata aqui de omissão ou de classificação indevida nos rendimentos, porque isso faz diferença para a aplicação ou não da multa de ofício. Nesse caso, é uma classificação indevida, ou seja, a contribuinte não omitiu, ela declarou tudo, só que declarou como isento, ou seja, de acordo com como estava a DIF lá da fonte pagadora, né, a decisão judicial. E outra coisinha mais é
que salvo não estou enganado, contribuído aqui a 2 havia um erro na base de cálculo, mas eu, pelo meu posicionamento, isso ser indiferente, eu nem entrei nessa discussão, nem analisei de fato se realmente há esse erro ou não. Tá? A gente sempre decidiu para calcular como rendimento recebido acumuladamente, né? Isso e afastar a multa de ofício, né? De acordo com o preenchimento desse. Foi induzida ao erro. Uhum. Alguma pergunta? Principalmente André aí. Só um momentinho, só. Uhum. Rodrigo também, né? Parece que não sei se ele já jogou isso. Não. É verdade. Eu não tinha me atentado para o Rodrigo. Achei que já tinha. Gato. Se não me engano, nosso último acórdão sobre esse tema foi em julho de 2019, de relatoria do Dr. Kleberson, que é o 006759. Então, o Cleberson que fez o... Doutor Aide? Pois não. Aí seria bom você entrar e sair, desligar, mexe na câmera aí para ver. Desabilita a câmera e habilita de novo, que eu acho que vai ser suficiente. A resolução agora tá baixa. Tá alta. Volta aí. Estou travado ainda? Não estamos te vendo. Às vezes tem que derrubar ele. Eu estou travado. Então sai. Estou travado? Tá, tá preto. Não tem imagem. E agora? Aparece. Perguntei para você perguntar. Não é meu microfone que está fazendo esse barulho. Quem ia perguntar? Rodrigo, você ia perguntar alguma coisa? Não, é só entender aqui, doutor Raid. Assim, é porque a incidência seria por conta de correção, é isso? Isso, por tratar que, por essa verba, na minha concepção, tem natureza estritamente indenizatória. Ah, Alguma pergunta a mais, Rodrigo, André, pessoal? Não, esse a gente já tinha votado, né? Outras vezes. Inclusive, esses processos, em sua maioria, são oriundos
de uma única ação, né? Que foi uma ação coletiva e tal. Aí foi decorrendo vários processos. Uhum. Bom, se ninguém mais tem perguntas, podemos votar. Cléberson. Eu mantenho meus votos anteriores, né? Para divergir. Entendo que essa URP, ela é um pagamento de diferença salarial resultante de plano econômico, lá em 89, se não me engano, né? Uhum. Plano salarial do governo federal. Então, ela representa a creche patrimonial, né? Essa diferença salarial. O argumento até do STF, doutor Raiz, ele fala, e que é da URV, né, doutor Raiz? Exato, da URV. Da URV. É uma resolução, em matéria administrativa do STF, não é isso? Isso. É o melhor dos mundos, né? Quer dizer que não incide para as pessoas do próprio grupo social, né? Ou da classe. Então, também ela não pode afastar o acréscimo patrimonial. Mas então é isso, é a mesma linha dos votos que eu já fiz em outras oportunidades. No caso aqui, acho que o voto completo, se é daquele mesmo jeito, né, doutor Raid, seria para o provimento para a multa. E calcular como RRA mês por mês. É de 2001, né? É isso? Foi. Isso. 2001, né? Então é isso, já que é uma reclassificação e não omissão. Reclassificação. Exatamente. Então tá. Matheus. Presidente, eu também mantenho meu posicionamento e acompanho o relator. Qual a divergência? André não, Rodrigo, desculpa. Qual a divergência? André. Eu não sei meu posicionamento, acompanho o relator. André. Eu posso pedir vista desse processo até amanhã, porque eu converso, nunca tinha ouvido falar dessa verba, então, só para tentar entender a natureza, se é indenizatório ou não. Pode ser? Sim, senhor. Claro. Isso de mesa até amanhã, tá? Tá bom. Beleza. Ok. Então tá, o próximo é o item 23 da pauta, Rodrigo. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. O quê? Rodrigo, o seu microfone ele tá fazendo barulho demais. É uma obra atrás. Obra. Isso é um batistaca, Rodrigo? Cachorro, criança, tem tudo. Pronto? Lígia, né? Item 23. 23. Isso aqui é... Vamos ver. Na origem, a alteração relativa ao imposto de renda da pessoa física, omissão de rendimento de pessoa alimentícia. E aí, valor de R$30 mil, multa isolada, falta de recolhimento a título de carnê-leão, valor de R$5 mil. Aproximadamente R$5 mil. Pessoas pagas a 3 menor, pessoas pagas, sem isenção de fração. E aí já é o ponto. A sem isenção de fração, conforme data constante do termo de encerramento na FURE 112, foi dado pessoalmente, dia 24 de outubro.
A impugnação foi apresentada em 27 de novembro. Então já seria esse primeiro ponto. Porque eu não conheço do recurso com base na intempestividade da impugnação. Peraí, a impugnar, mas a DRJ conheceu? Ela considerou tempestivo. Tem um despacho, eu confesso que eu fiz essa conta aí, procurar feriado e... Quando é que foi? Mas peraí, a DRJ considerou tempestivo e julgou? Julgou. Ué, mas então agora a gente não pode voltar lá, não, ué? A gente não vai fazer o juízo da DRJ, nós vamos fazer o nosso. Mas aí, para mim, não está instaurando a lide, tá ali? Quando é que foi isso? Olha, a ciência está na folha 112. Pois é. 24 de outubro. De 2008. 24 de outubro de 2008. 24 de outubro de 2008. Espera um pouquinho. Sexta-feira. Isso. Começa a contar a segunda. Começaria no dia 27. 27, quinta. Não, segunda. 24 de outubro de 2008 foi sexta-feira. Isso. Começaria 27 segunda. Termina no dia 25 de novembro. Isso. Aí tem que ver só se tem algum feriado aqui. Então, aí eu coloquei, não anuizar a indicação de que esse dia, porque é o dia seguinte, porque ela só apresentou no dia 27 do 11. Ela apresentou aqui dia 26? 27. 27. E o que a DRJ fala sobre o tempo? Não, tem um despacho na folha... Despacho na folha 117, dizendo que a indignação é tempestiva. 117. Veja. Rodrigo? Oi. Não será porque o dia 28 de outubro foi dia de serviço? Não teve expediente normal. Então, mas aí eu coloquei que não há indicação que não tenha sido dia de expediente normal. Mas, Porque o 28... Se você olhar pela internet, veja o que aconteceu em 2008, é isso? Veja na internet se não foi, porque aí seria uma segunda-feira, né? Pode ter sido... 28 é terça. 28 de outubro foi terça-feira. Foi terça? Na verdade, o prazo começou a contar no dia 27 de segunda. É verdade. Okay. Mas não foi Pode ter sido um antecipado? recesso. Não foi antecipado? Eu botei aqui na pesquisa da internet, né? Dia de servidor público será comemorado de segunda-feira, dia 27. Então foi. Então começa 28. Então tá explicado, né? 27 não era... Mas aí deveria ser 26, né? Não, 27 segunda-feira. Não, é o primeiro dia útil. Isso. O prazo inicia no primeiro dia útil aquele da intimação, da ciência. Foi dia 28, terça. 28 terça. Aí eu não observei isso aí, do servidor. Então acaba no dia 26, Que ela apresentou dia 27. E ela apresentou no dia 27. Acaba no dia 27, não? Não, dia 26. 26, 31 ali. Não, 27. Gente, Não, mas começa a contar 28 terça, certo? Todo mundo está de acordo e começa a contar no dia 28 terça?
Terminaria no dia 26 mesmo. Dia 26. É, Quatro. ela tá no dia 27. E ela protocolou no dia 27. 7. DJ Brasília. Assim, porque eu não tinha observado essa questão do Dr. Kleberson em relação ao dia do servidor. Aí poderia ter alguma coisa em relação à emenda, né? Será que não foi um recesso? O feriado foi adiantado para segunda, 27? Não teve um recesso até o dia 28, não, hein? É uma hipótese remota, mas... Aí já não sei. Não dá para saber. Poderia não dar muito prejuízo. Baixar em diligência para verificar se foi dia de expediente de repartição. Tem a portaria lá do Ministério do Planejamento, localizei aqui, 855, de 26 de dezembro de 2004, que trata dos pontos facultativos, feriados, coisas assim. Isso, uma notícia aí, 13/10. Diz que aqui é 27 de outubro. Então. Mas ela é de 2004 já com Não. efeito para 2008? Ela é feita em 2007, com efeitos para 2008. Joga aí no Google, portaria 855, de 26 de dezembro de 2007. Ah, tá. Portaria. Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso, mas aí anteciparia um dia, né? Aqui fala em dia 27. Não é 2 dias, entendi. Só que tem mais um detalhe. Já não teve preclusão dessa matéria? Não teria que ter tido um recurso da Fazenda Nacional sobre esse ponto? Perdão? Não teria que um recurso da Fazenda Nacional sobre essa questão? Porque a DRJ deu por instalado. Nós estaríamos reformando a decisão da DRJ. Teria que ter um recurso de ofício ou um fazenda. Eu já teve o cara. Então, eu acolhi, em certa ocasião, de ofício, essa questão não seria tão. Não, perdão, não captei, não. O Cleberson, você que é o nosso professor de PAF, caberia aí a gente reavaliar essa questão da tempestividade, que a DRJ considerou que foi tempestivo? Posso falar rapidinho? Nós já julgamos um caso do Dr. Raid, assim. Foi, exatamente. O que foi que aconteceu? Foi dividido o posicionamento da turma. Mas acabou sendo majoritário que poderíamos sim rediscutir vencimento da impugnação. Eu acho que teve um caso meu também, que nós entendemos que poderia ser discutido. Porque é uma condição de admissibilidade, né? É um pressuposto para o regular processamento do recurso. Você anular o acórdão da DRJ, mas entender que a gente já pode afirmar que foi intempestiva a impugnação e ela não poderia ter sido conhecida? Qual que é a portaria? 855. Cleberson. Estou verificando aqui, é um tema polêmico, mas que eu me recordo, a última vez, presidente, não que nós debatemos, mas que eu ouvi falar sobre o assunto, entendi que esse aspecto da impugnação, instauração do litígio, se não é matéria controvertida, né, no primeiro momento, havia uma orientação do CAF para não analisar, né? Pois é, me parece isso mesmo.
Então, Isso aí foi... mais um ponto. Inclusive, parece que foi lá do DENE. Da turma do DENE. Da turma da segunda turma, né? Da segunda turma. Isso aí foi após o nosso julgamento, foi outro caso que aconteceu lá e realmente tem esse posicionamento, né, que não deveríamos adentrar nisso, né? Porque não devolveu para a gente isso, né? Isso aí já é matéria... Porque não devolveu esse assunto para nós julgar. Nós estamos entrando em coisa que não cabia a gente. Quando nós julgamos no meu processo, os vencidos foram o doutor Pinheiro, a Maria Alba e a doutora Andréa, que conheciam do recurso. Mas aí depois houve essa problemática. Na outra turma, sim. Na outra turma, isso, né? Aconselhado que não deveríamos adentrar nessa seara. Foi por isso que eu também afirmei, então, agora, no início, na hora que ele falou, eu falei, mas nós vamos reaver uma coisa que não é da nossa competência, eles que tinham que ter avaliado lá. Eu acho que... Qual é o número do acórdão, doutor Reis? É o DIC 401-005-940. Esse é o nosso, né? Não, esse é o 940. Janeiro de 2019. Curioso é nas situações em que a DRJ dá um provimento parcial, né? E aí chega aqui e a gente fala que não poderia ter analisado, né? Isso aí foi um dos motivos lá da outra turma, que eu soube, por cima, né? Não sei detalhes. 840, Raíde? 005, 840? 940. 900. 940. Presidente, porque eu tenho ainda esse posicionamento que é uma matéria de admissibilidade, que é ordem pública, né? Mas existem outras consequências, como, por exemplo, o posicionamento do caso. Mas, em relação à decisão, eventual provimento pela DRJ, quando nós não conhecíamos o recurso, isso não afetava a decisão da DRJ, né? Nós não tornávamos nulo o acordo. Simplesmente nós entendia que não deveria ser apreciado o recurso. Mas é uma questão realmente que tem se tomado alguns contornos diferentes, principalmente se há uma orientação do próprio CAF para que essa matéria não seja apreciada, não seja verificada, melhor, né? Não seja verificada se foi cumprido ou não o prazo, né? Uhum. Porque a gente está fazendo um juízo de admissibilidade que deveria ter sido feito lá na DRJ, né? Bem, então, o que nós vamos fazer? Vamos botar primeiro a questão do conhecimento, né? Do conhecimento do recurso. O recurso é tempestivo, Rodrigo? Rodrigo? O recurso é tempestivo. E qual que foi o seu voto inicial aí? Não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso. Considerando que você considerou que não instaurou a fase litigiosa lá atrás, né? Isso. Vamos lá. Kleber. Eu tenho a dúvida aqui, o doutor Rodrigo falou que tem um despacho, uma manifestação da unidade da Receita falando sobre a tempestividade da impugnação, doutor Rodrigo? Isso. Não vi isso não. 117. 117. Eu acho que ela fala só que apresentou a impugnação, né? Não, impugnação tempestiva. Certo, impugnação tempestiva.
porque aí fica uma incerteza se não há se por acaso dia 26, não é isso? Então foi essa sugestão que eu talvez dei, porque converter diligência para saber se do dia 28... 28 ou 26, se teve expediente normal ou não. Porque pode ter greve também, não sei o que houve nesse período. Eu não me recordo, estava tentando localizar aqui. Nos autos previdenciários, eles costumam juntar a tela do sistema mostrando a data do término do prazo, mas aqui não tem, né? Nesse aqui não tem a tela. Talvez fosse melhor uma diligência mesmo, né, nesse caso. Só o problema é que não resolveria, porque se voltar a diligência dizendo que foi dia útil, vai cair o mesmo problema. Não, se falar que não foi, aí... Se falar que não foi, resolveu, a gente não sabe, não tenho certeza. Pode ter tido aí algum problema na delegacia lá, sei lá. 2008 teve Olimpíadas, mas aqui é o quê? Copa do Mundo? Mas aqui é outubro, né? Aí já não era o caso mais, porque às vezes é dia de jogo, já aconteceu isso comigo, em Manaus uma vez, era dia de jogo lá em Manaus, no estádio, aquela Olimpíada de 2014, Copa do Mundo de 2014. E eu não sabia. Talvez é o caso a gente confirmar isso, em que pese o despacho falar que foi tempestivo, para confirmar se houve alguma coisa específica que alterou o expediente naquele dia, lá nessa DRF aí. Eu nem sei qual é. Que tal? Porque o despacho fala que é tempestivo. Por que fala? E a DRJ chancela. Né, os dois. A DRJ pode ter sido induzida a erro porque confiou no despacho, né? E é um dia apenas de diferença, né? Então. Ela deve ter conferido. Na hora que falou que a DRF fala que é tempestivo, então é tempestivo. As partes aqui ninguém fala. Isso não foi trazido, né? Você estava avaliando isso de ofício, certo? Certo. Eu não sei nem se eu iria... Acho que está fugindo demais a nossa competência ficar buscando esse tipo de coisa lá atrás, de ofício. Se fosse alguém arguisse, olha, a DJ fez errado, na verdade é intempestivo, como o Pinheiro falou aí, se tivesse uma observação da Procuradoria, alguma coisa assim. Não tem nada, então nós estamos de ofício avaliando uma coisa lá de trás. Não estou à vontade com isso, não. E aqui, no caso, a decisão de piso não exonerou crédito tributário nenhum, né? Mas e se tivesse exonerado parte do crédito, e aí ia fazer o quê? Ia reformar a decisão de piso? Não, de acordo com o crédito, a gente só não ia conhecer do recurso sem mexer na decisão de piso. Se fosse o caso, né? Mas ela é nula, daí teria que declarar nulidade. Se não é o poder de autotutela da administração que justifica, tem que ir até as últimas consequências. Eu acho que aí seria o caso de anular o acordo da DJ para ela fazer outro. Não conhecendo da impugnação. Pode ser feito isso também. Só que aí era melhor nem ter recorrido, então, né? Porque tá tendo uma reformatio impedius. Por quê? Ela não deu nada? Não, no caso que deu. No exemplo que a DRJ deu, ele recorre e aí volta e anula tudo. Mas, senhores, eu volto a dizer, quando a gente não conhece o recurso voluntário. Se não conhece o recurso voluntário, não pode anular uma decisão. Por isso que as decisões nossas eram no sentido de apenas não conhecer o recurso voluntário, mas não tinha repercussão na decisão da DRJ. Porque senão tínhamos que conhecer
É isso mesmo. Me parece que tem que fazer esse raciocínio. Acho que para conhecer, só se ele tivesse questionado, se fosse ao contrário, ele tivesse questionado a tempestividade. Aí é. Uma situação dessas. Se não conhecer, não pode anular. Não conhecer. Bom, então vamos botar a questão do conhecimento. O Rodrigo é a favor de não conhecer do recurso voluntário, certo, Rodrigo? Certo. Cléberson. Presidente, eu vou ser pragmático. Há uma orientação da segunda sessão para que não seja abordada essa questão. Então, eu vou seguir esse entendimento. Que não caberia a nós. Isso, uma orientação, para avaliar isso. Uma orientação verbal, claro, não vi nada por escrito, né? E há também, nesse caso específico, essa dúvida. Não podemos, assim, o doutor Rodrigo está se posicionando, mas eu acho temerário, porque é um posicionamento dizendo que é tempestivo. Então, pode estar por trás disso algo que nós desconhecemos. Não, assim, se for... Pela tempestividade. Aí haveria necessidade, então, de uma diligência, de esclarecimentos. Então, retornaríamos o processo, a fase anterior, para algo incerto. Também eu não acho, talvez, desnecessário essa retroação do processo administrativo. Eu fui nessa linha do senhor também, porque se baixar a diligência, pensei na questão da diligência para ver se, por algum motivo, não era dia normal na repartição, só que ia voltar do mesmo jeito. A não ser que a hipótese excepcional seria que não teve, né? Que não teve dia útil. Mas se teve, aí ia chegar no mesmo ponto que está agora. Mas em relação à diligência, eu não vejo problema. Mas se for votação em relação a conhecer, é que o mérito está pronto também. Então, Rodrigo mantém pela não conhecimento, o Cléberson já entende que a gente não deveria conhecer, né? Certo? Atualmente, com o posicionamento que eu tenho conhecimento da segunda sessão, da chefia, né? Eu acho mais prudente passarmos para conhecer, não do recurso. Isso. Matheus. Bom, apesar de ser uma orientação verbal, e sendo trazido aqui que essa orientação ela existe, e por ter anteriormente votado no sentido de conhecer do recurso, então eu também acabo por conhecê-lo. Então eu acompanho a divergência do Dr. Cléberson. Pedro. Eu acompanho a divergência. Raid. Eu vou ficando em divergência. Andréia. Eu vou acompanhar a divergência. André? Acompanha a divergência. Eu também. Então vamos ao mérito. Você não se convenceu não, né, Rodrigo? Você acha melhor não conhecer mesmo? Eu só estou perguntando porque, não sei, né, diante de todo mundo ter falado e a gente ter discutido. Porque por coincidência, eu peguei alguns nesse lote que fala de, não nesse caso,
mas muita coisa de tempestividade é pugnação. Então eu venho analisando a tempestividade. Então, no conhecimento, eu vou colocar que foi vencido o conselheiro Rodrigo, que não conhecia do recurso. Vai ter que ter voto vencedor aí. Vamos lá. Pode entrar no mérito. Isso. Então, a impugnação foi apresentada, o contribuinte basicamente alega que as pensões não integram sua renda, visto que foram pagas aos menores. Os valores pagos seriam assim isentos. Afirma ainda que o progenitor dos menores tem de descontar diretamente na fonte os descontos relativos ao imposto de renda, compreendendo o valor pago das pensões. O DRJ manteve o lançamento e manteve também a multa relativa ao carnê-leão sobre os valores recebidos pelo dependente, cabível a aplicação da multa isolada. E aí a recorrente argumenta, verifica-se que há uma contradição, que a isenção alcançaria os valores percebidos pelos filhos, que a decisão é contraditória afirmar que o contribuinte fez uma opção de contribuição. E, bom, tanto adiante no voto. Bom, da leitura do recurso voluntário depende-se que o equívoco da recorrente está em não observar que, por ter declarado os menores como dependentes nas declarações de ajuste, a base de cálculo do imposto devido em cada ano foi reduzida devido à dedução prevista. Reconhecer os menores como dependentes possibilita deduzir da base de cálculo também os valores de despesas e instrução, que efetivamente foi feito. As deduções são uma faculdade do contribuinte. A declaração de dependência é uma opção para fins tributários. É essa opção que é mencionada na decisão recorrida. Ao formalizar tal opção, o contribuinte arca com todos os efeitos legais, entre os quais a necessidade tributária em conjunto de rendimentos próprios com rendimentos dependentes, mesmo que esses estejam valores inferiores ao limite de isenção. Então, aí eu acabo falando em relação que ela diz que não faz opção, então que não é bem essa opção. Ela não fez opção em tributar, ela fez opção em declará-los como dependentes. E depende do trago de rendimentos. Mantém o lançamento em relação a rendimentos. E aí, multa isolada por falta de recolhimento carnê-leão. Embora o contribuinte não tenha nem na impugnação nem no recurso aberto tópico específico quanto à multa isolada, insiste quanto à tributação de rendimentos menores, da qual a multa é reflexo. Então, eu acredito que a fiscalização já, lá no sistema, já lançou por reflexo a isolada do carnê-leão. E aí, como já exposto no tópico anterior, a tributação se deu pela falta de oferecimento de rendimentos dependentes no ajuste. Nos auxílios dependentes para o cálculo da multa, o procedimento da fiscalização foi considerar os rendimentos em conjunto, considerando o valor global, aplicando penalidade em nome da contribuinte. No entanto, a infração espécie refere à falta de recolhimento de rendimentos considerada isoladamente. Ou seja, cada menor oferece seu rendimento de forma individual. O autuado só seria responsável. E aí, os valores deles isoladamente considerados seriam isentos. Não há menção das decisões, não tem o valor isolado, então eu fiz um rateio por cada dependente e cheguei à conclusão que seria isento. Verifica-se então que os valores recebidos pelos menores a título de pensão alimentícia eram isentos de recolhimento mensal, razão pela qual deve ser afastada a multa, jurisprudência no CARF, fatos anteriores de 2007, inox falar em aplicação concomitante da multa isolada, comum de ofício sobre imposto de renda anual. A concomitância passou a ser possível somente com o MP 351, somando o CARF 147, do recolhimento parcial, afastar a multa isolada. Então, só passou a multa isolada. Então, no mérito aí, Clébio. Sobre a multa isolada, tem uma explicação aqui no relatório, doutor Rodrigo, sobre a fiscalização, sobre a multa isolada, por que foi aplicada? Deixa eu ver que eu não me lembro, peraí. Não, é porque essa multa é reflexo, né? Deixa eu ver se tem um relatório.
porque consta tudo lá no Safira, né? Não tem TVF, né? Tem um auto, o auto lá do Safira. Aí tem justificativa, omissão de rendimento recebido na folha 42, omissão de rendimento recebido por pessoa física, sujeito a carnê-leão. Omissão de rendimento pessoal alimentícia judicial. Acho que quando jogou no rendimento de pessoa física, sujeito a carnê-leão, gerou a multa automática. Tanto que lá conforme 3 pontinhos ali na folha 95. Exatamente. Foi reflexo porque ele quadrou como então, essa infração do Safira. Ela não recolheu o carnê-leão, foi das pensões dos filhos. Não, mas eles, aí eu entendo que seria rendimento deles, né? Sim, mas ela não declarou eles. Mas é isento, se for isolado, é isento. Ela deveria vir autuada aqui, se não fosse isento, como responsável. Não foi o caso aqui, que ele tapou como omissão de rendimento e jogou reflexo a multa. E aí gerou, porque jogou tudo no rendimento dela. Se os rendimentos deles isoladamente considerados, ela teria como responsável, mas aí teria que aplicar a progressiva. Não, nessa época ele não podia ter concomitância de multa de ofício com carnê-leão. Também isso. Acho que é esse o argumento. Mas, eu utilizo também. Até 2006, olha lá. Uhum. Não, porque aí eu abordei isso aí, porque a DRJ, ela fala que os rendimentos isoladamente considerados seriam isentos. Mas que ela optou por declarar em conjunto. Mas por conta disso. Mas acho que você pode entrar na questão da súmula do CARF. Eu cito ali. Ah, tá, você já falou, professor. Bem. Cléberson. Só um último esclarecimento, Rodrigo. A DRJ ela falou que é isolado, mas manteve a multa. Manteve a multa. Manteve porque ela entendeu, na verdade, que quando ela trouxe, ela fala assim, vou citar, relativamente à isenção dos valores recebidos, o que se verifica é que a isenção alcançaria os rendimentos individualmente, se a contribuinte, detentora da guarda dos menores, tivesse optado por apresentar a declaração dos mesmos em separado. Porém, esta não foi sua opção, e se declara em conjunto. Eu rebato esse argumento porque se eles são isentos, ela não vai saber no ajuste se tem o que recolher ou não. Isso aí é uma multa do ajuste. E trazer os rendimentos em conjunto é no ajuste. Como é que ela ia recolher carnê-leão no rendimento isento lá atrás? Ela viria como responsável deles de recolher carnê-leão. Se eles eram isentos. Entendi. Mas essa isenção eu não verifico depois que eu estou trazendo esses rendimentos em conjunto? Ou é na origem que não, aí é a multa
falta de recolhimento carnê-leão. Se os rendimentos deles fossem acima da isenção, eles no meu entender, eles recolheriam o carnê-leão na época do recebimento do rendimento, e aí viria depois no ajuste para os rendimentos todos. Não é melhor simplesmente deixar pela súmula que já é suficiente? Um argumento suficiente? Não precisa nem desenvolver tudo isso. Só desenvolver fazer para guardar no futuro. Mas é só por causa do argumento da RJ. Que ela manteve a multa dizendo que ela trouxe em conjunto, eu só trouxe por conta disso. Como a DRJ manteve a multa por conta disso, aí eu adentrei. Mas também tem para mim, não posso se esse for um ponto controverso. A minha sugestão é de deixar apenas a súmula. Eu acho que a gente entraria numa outra discussão. Não necessariamente. Que poderia até gerar um embargo aqui, eu não sei, de achar que é uma contradição. Para mim sempre não. Da minha parte, só adianta, da minha parte eu pode deixar como está, doutor, só para esclarecer. Uhum. Bom, então tá. Então vou tentar problema parcial para escolher. Cleberson. Eu acompanho o relator. No mérito, né? Ok. Sim, no mérito agora a votação. Matheus? Acompanho. Acompanho. Aires. Acompanho. André? Eu também. Então, a Cosme Colegiado, por maioria de votos, conheceu o recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo, que não conhecia do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Quanto ao conhecimento, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro... Não, esse eu não sou não, porque aí como é que eu vou defender? Dizer que é uma manifestação verbal fica mais difícil. Então a gente... porque nós vamos ter que defender a ideia que não cabe a gente mais avaliar uma situação de tempestividade que já foi avaliada pela DJ, né? Cleberson, quer construir essa tese aí? Você que é especialista em PAF. Pode ser? Eu faço, sim. Obrigada. Ótimo. Então, o próximo é da Andréia. Anderci, 24. Esse caso é de imposto de renda, pessoa física, referente ao exercício de 2008. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte foi intimado, apresentou sua impugnação, que consta das folhas 165 a 182. O DRJ rejeitou as preliminares, decadência e a quebra de sigilo bancário, e no mérito julgou pela improcedência da impugnação. O recurso voluntário, ele alega a inconstitucionalidade da presunção prevista no artigo 42 da Lei 9.430, nulidade do procedimento fiscal em virtude da quebra indevida do sigilo bancário, decadência dos lançamentos referentes ao período compreendido entre janeiro e outubro de 2006, ofensa ao princípio do não confisco em razão da multa aplicada de 75%, considerado pelo contribuinte excessiva, não razoável, desproporcional e de caráter confiscatório. Com relação às inconstitucionalidades
eu cito aqui a súmula CAF número 2, né, que o CAF é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Com relação à decadência, trago a súmula 38, que fala da questão do fato gerador, que ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário, mesmo dessa questão de depósito bancário de origem comprovada. Trago a legislação referente ao 150, parágrafo 4, CTN, e o 173, parágrafo 1º. Nesse caso aqui, não teve antecipação, não verifiquei a antecipação mensal do imposto devido sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, relativamente ao ano calendário de 2007. Não foi constatada a sua existência, razão por que deve ser aplicada a regra do 173.1 do CTN. Portanto, com relação aos depósitos do ano calendário de 2007, em que a ciência do sujeito passivo ocorreu em setembro de 2012, se falar em decadência. Quebra do sigilo bancário, eu trago a decisão do Supremo, que firmou entendimento por meio do julgamento de 5 processos de números, no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar 105 de 2001 não resultam em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo na órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não havendo ofensa à Constituição. Cita aqui a emenda, então não procede essas alegações. Presunção de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário com origem não comprovada. Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal estabelece a presunção legal de omissão de rendimento, de receita ou rendimentos caracterizadas em virtude da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão, eu cito aqui o artigo 42, seus parágrafos, incisos da Lei 9.430. Então, essa regra ela presume a existência de rendimento tributável, invertendo-se por conseguinte ônus da prova para o contribuinte, para que ele comprove a origem dos valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida. No presente caso, o recorrente ele não tentou comprovar, certo? Não fala nada, absolutamente nada de comprovação da origem dos depósitos, se surge só contra a questão da presunção. Então, eu mantenho o lançamento. A aplicação da multa, ao final, considero recorrente ser a multa de 75% excessiva, não razoável e desproporcional. O lançamento foi realizado com a aplicação da multa de ofício, nos termos do artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430, de forma correta, não havendo, portanto, qualquer insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, conforme disposição legal que eu cito. Dessa forma, resta incólume o lançamento e a decisão recorrida. Conheço do recurso voluntário, rejeita as preliminares suscitadas e nega o provimento. Alguma pergunta? Não? Presidente, só para dizer para a doutora Andréia, aqui, quando a senhora analisou a decadência, a senhora falou que a ciência foi em setembro de 2012. Correto? Certo. 17, deixa eu ver aqui onde desci. Mas no início a senhora fala que foi em novembro. Deixa eu confirmar, né? Só para manter uma aparência de contradição aqui para ajustar isso. Tá certo. Tá. Não mais? Eu acompanho a relatora. Matheus. Me acompanhe.
Pinheiro. Rai. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, rejeitados preliminares, no mérito negar provimento do recurso. O outro, 25, João Francisco. 25. Imposto de renda da pessoa física, exercício de 2008. Omissão de rendimentos e vantagens recebidas das pessoas jurídicas, Vox Opinião, Pesquisa e Projetos Limitado e Vox Mercado, Pesquisa e Projetos Limitado. Omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. A fiscalização constatou diversos lançamentos a crédito concedidos ao contribuinte, diretamente pelas empresas citadas, que na realidade são rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e não provenientes de contratos de mútuo como afirmado. Isso aqui é o que diz no termo de verificação fiscal. O recurso voluntário O processo ele foi considerado parcialmente procedente, a impugnação, e foi excluído da tributação o valor de R$ 9.000, mantendo o imposto de renda, né, no valor de R$ 201.000, a ser acrescido de multas, de ofício 150% e 75% mais juros de mora. No recurso voluntário, com relação à omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário, alega preliminarmente irregularidade do lançamento, uma vez que o fato gerador ocorre mensalmente e não no final do ano. E como se trata de omissão imputada à pessoa física, a tributação é mensal por determinação legal, os depósitos bancários não servem de base para a cobrança do imposto de renda, ou não significarem aquisição de renda, ou proventos ou disponibilidade de riqueza. Com relação a rendimentos ou vantagens recebidas de pessoa jurídica, alega que o contrato de mútuo estava revestido das formalidades legais e registrado nos livros contábeis da empresa, na declaração de rendimentos da pessoa física. No ano de 2007, não houve acréscimo patrimonial, pois o contribuinte apresentou forte involução patrimonial. Para a fiscalização concluir pela incidência de imposto sobre os valores recebidos a título de mútuo, seria necessário que caracterizasse o pagamento como rendimento tributável. Fiscalização caracteriza todas as retiradas efetuadas a título de mútuo com prolabore pelo fato do contribuinte ser sócio administrador da empresa, bem como por terem ocorrido empréstimos periódicos. A remuneração do sócio pode advir tanto de prolabore como da distribuição de lucros e, como as empresas não apuraram lucro passivo de distribuição no período, fez necessário tomar dinheiro emprestado, o que não significa que houve retirada de prolabore. O fato dos 3 sócios com o mesmo percentual de participação societária terem recebido o mesmo montante não caracteriza a remuneração. A fiscalização não poderia concluir que os pagamentos com mútuo seriam remuneração ao invés de antecipação de futura distribuição de lucros. Em relação aos empréstimos efetuados, já ocorreu o pagamento com relação à Vox Opinião, motivo porque a empresa baixou o valor do empréstimo que havia debitado em seu ativo. No caso da empresa Vox Mercado, houve um lançamento contábil que foi cancelado por outro lançamento no mesmo dia sobre a rubrica distribuição de lucros recebido com pagamento parcial de empréstimo, além de outros lançamentos indicados no quadro de folhas 946 do recurso voluntário. Com relação à aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, alega que não houve intenção de ocultar a ocorrência de fato gerador do imposto de renda que justifique a aplicação. Tanto os depósitos bancários de origem não comprovada, eu trago aqui toda a questão da legislação. O efeito, no caso da presunção de omissão de rendimentos, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, o qual cabe apresentar os elementos concretos de forma clara e precisa que indique a comprovação da origem dos valores que circulam em sua conta para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430. Entretanto, o recorrente traz apenas alegações gerais acerca da forma de tributação, não se desincumbindo do ônus de comprovar a origem dos depósitos realizados. O que tange a alegação do recorrente de que, para os lançamentos fundamentados na presunção legal de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada,
o fato gerador ocorre em cada mês do ano calendário e não no final dele, cabe destacar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou o entendimento acerca da matéria através da súmula CAF número 31, aqui o TU. Assim deve prevalecer o lançamento. Comissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. O cerne da questão se reveste em verificar a natureza jurídica das transferências de recursos das empresas Vox Mercado Pesquisa e Projetos Limitada e Vox Opinião Pesquisa e Projetos para a pessoa física do recorrente. Segundo a fiscalização, o contribuinte não informou em sua DIRPF qualquer outra fonte de rendimentos que não a proveniente dos empréstimos. Afirma que, pelas circunstâncias, o mais provável é que a atividade exercida pelo contribuinte, um administrador, seja remunerada e assevera que a retirada de prolabore e salários indiretos, quando pagos aos administradores, integram os rendimentos tributáveis e sujeitam-se à incidência do imposto de renda. Assim, considerou todos os valores decorrentes de mútuos como rendimentos tributáveis efetuados pela pessoa jurídica, Vox Opinião Pesquisa e Projetos Limitada e Vox Mercado, nos termos dos artigos 1º a 3º da Lei 7.703, artigo 1º da Lei 8.134, 37, 38 e 43 do Regulamento de Imposto de Renda e artigo 1º da Lei 11.482. Em recurso voluntário, o contribuinte aduz que o contrato de mútuo for revestido das formalidades legais e registrado nos livros contábeis da empresa e na declaração de rendimentos da pessoa física, sendo que no ano de 2007 não houve acréscimo patrimonial, pois o contribuinte não apresentou forte involução patrimonial. Afirma que, para que a fiscalização pudesse concluir pela incidência de imposto sobre os valores recebidos a título de mútuo, seria necessário que caracterizasse o pagamento como rendimento tributável, pois a fiscalização caracteriza como remuneração a título de prolabore todas as retiradas efetuadas a título de mútuo, pelo fato de o recorrente ser sócio administrador da empresa, bem como por ter ocorrido empréstimos periódicos. Entretanto, a remuneração do sócio pode advir tanto de prolabore como da distribuição de lucros, e como as empresas não apuraram lucro passivo de distribuição no período, fez-se necessário tomar o dinheiro emprestado, o que não significa que houve retirada de prolabore. Assevera que o fato de os 3 sócios terem recebido o mesmo montante não caracteriza a remuneração. Pois bem, o artigo 221 e 586 do Código Civil indicam a natureza jurídica e produção de efeitos do instrumento particular de mútuo, definindo-o como um empréstimo de coisas fungíveis, em que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Eu cito aqui. Com efeito, cabe observar que o registro público do contrato seria a medida mais prudente, objetivando trazer maior segurança ao contribuinte quando fiscalizado. No entanto, outros aspectos, além da forma escrita e do recomendável registro público, devem respaldar a operação de mútuo, tais como a assinatura das partes, o trânsito dos valores mutuados, a indicação da forma de pagamento, prazo, além da informação da transação na declaração de imposto de renda e livros contábeis, até porque o contrato particular de mútuo, registrado ou não em cartório, por si só, não tem o condão de se definir como prova absoluta da sua existência material, caso não existam lastros e elementos fáticos necessários à sua comprovação. De acordo com o que foi afirmado pela fiscalização, existem os lançamentos contábeis a débito em contas indicativas de empréstimos a João Francisco Pereira de Meira, com contrapartida nas contas banco e lançamentos transitórios. Aí eu trago aqui, né? Segundo o fiscal, os lançamentos são referentes a créditos concedidos ao recorrente diretamente pelas empresas citadas em dinheiro, cheque ou transferência bancária. Afirma ainda o fiscal, no termo de verificação fiscal, que a DIPF relativa ao ano calendário de 2007, folhas 49 seguintes, consta no quadro de dívidas e ônus reais declarado o montante de, eu cito, como empréstimos obtidos de empresas ligadas e que os créditos encontram-se supostamente amparados por
contratos de mútuo. Entretanto, da análise das cláusulas dos contratos, entendeu pela desconsideração dos mesmos. No caso em apreço, verifique que o contribuinte juntou aos autos os seguintes documentos. Aí eu cito aqui todos os documentos que foram apostados aos autos com as folhas respectivas. O contribuinte juntou aos autos os contratos sociais das empresas, as folhas 586 seguintes. Observo que, apesar de no ato constitutivo da Vox Opinião, Pesquisa e Projetos Limitada, em seu item 4.4, estabelecer que cada um dos sócios fará jus a uma retirada mensal a título de prolabore, a consolidação do contrato social estabelece uma retirada mensal para os administradores a título de prolabore a ser deliberada em reunião dos sócios, ou seja, não é obrigatório e depende de deliberação. Da mesma forma, o contrato social da Vox Mercado estabelece uma retirada mensal de prolabore e, em aditivo, reza que a retirada mensal será deliberada em reunião de sócios da empresa. O recorrente assevera que, como sócios, sua remuneração poderia advir tanto de prolabore como da distribuição de lucros. Como as empresas não apuraram o lucro passivo de distribuição no período, houve um empréstimo em dinheiro, o que não significaria a ocorrência de retirada de prolabore, que dependeria da deliberação dos sócios, o que não ocorreu. Afirma ainda que, em relação ao empréstimo efetuado pela Vox Opinião, já ocorreu o pagamento através da compensação do lucro distribuído no final de 2010, motivo porque a empresa baixou o valor do empréstimo que havia debitado em seu ativo, e que, no caso da empresa Vox Mercado, houve um lançamento contábil no dia 23 de 11 de 2007, no valor de 58 mil, através do cheque número X, que foi cancelado por outro lançamento no mesmo dia, sob a rubrica distribuição de lucro, valor recebido com pagamento parcial de empréstimo, além de outros lançamentos indicados no quadro de folhas 946 do recurso voluntário. Com efeito, vale ressaltar que a empresa contabilizou os empréstimos nos livros contábeis e o contribuinte declarou tempestivamente referidos empréstimos em sua declaração de imposto de renda, sendo que a fiscalização não considerou a escrituração contábil da empresa, e nem desconsiderou, e nem aponta irregularidades. O próprio termo de verificação fiscal assevera que na DIR-PF do contribuinte consta no quadro de dívidas e ônus, declaração, o montante X como empréstimos obtidos das empresas. E que os créditos estão amparados por contrato de mútuo que são questionados pela fiscalização. Os contratos de mútuo, adunados das folhas 261 e 262 dos autos, indicam o montante do recurso e que o pagamento será realizado com a existência de recursos baixados na própria conta de empréstimo, sendo que os créditos vencidos serão objeto de compensação quando da distribuição dos lucros. Verifica-se nos autos que ocorreram repasses, valores percebidos pela pessoa jurídica ao sócio antes da deliberação de distribuição superveniente de lucros, que, quando apurados, deverá se sujeitar à compensação com os valores devidos pelo sócio por ocasião da efetiva distribuição. Os valores recebidos pelo sócio se fazem através de uma simultânea assunção de uma obrigação de repor a quantia recebida com os juros pactuados através da compensação quando da distribuição de lucros. Há clara necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica. Assim, pelo conjunto probatório adunado aos autos, em especial a efetiva entrega dos recursos mutuados da empresa ao sócio, os registros contábeis, a declaração de rendimentos com o registro da operação e o contrato de mútuo realizado, não vejo como afastar a natureza jurídica de mútuo dos valores em debate, razão porque considero insubsistente a autuação fiscal. Eu te expus com esse do recurso voluntário, dou parcial provimento para afastar a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Teve outros. Não foi só esse, não? Oi? Teve outros rendimentos. Não, mas é só esse aí. Teve de depósitos bancários aqui também, pela descrição. Sim, são depósitos bancários, mas o valor tem outros valores que estão fora desse contrato de mútuo. Porque no relatório da Acorda da DRJ fala que foi só isso, não são os rendimentos de pessoas jurídicas, Vox e Vox Mercado.
Rendimento de pessoa jurídica e o depósito bancário, né? E omissão geral. Ah, não, tá certo, tá certo. Alguma pergunta? Eu acho uma situação nebulosa essa, presidente. Aqui na DRJ, no relatório da DRJ, a doutora Andréia, diz que esse lançamento, essa devolução parcial, no final de 2010, foi feito depois da notificação do lançamento. Foi. Por meio de compensação de lucros, é isso? Exato. Antes, a senhora verificou se antes tinha, nos anos anteriores, esse aqui é 2007, é isso, doutor André? É, exato. Nos anos anteriores, 2007, 2008, 2009, não tinha lucros. De acordo com a DRJ, só aumentava. Cada ano aumentava o mútuo. De acordo com o fiscal de 2004 a 2009, as declarações de imposto de renda não tem qualquer fonte de rendimentos. Ele só tem empréstimos. De 2004 a 2009 viveu de empréstimo. Como que é um raciocínio de uma empresa que não tem lucro, mas que empresta para o seu sócio regularmente? Talvez não seja lucro passivo de distribuição, né, por algum motivo, e quando for distribuído... O próprio empréstimo está sangrando a empresa. Ou então ela tinha alguma proibição legal por alguma dívida tributária de não poder fazer distribuição de lucros, e aí ela faz empréstimos. Não, ela não tem lucro, mas ela tem receita, e aí empresta a receita. E pelo que eu vi, parece que, não sei se é por conta da distribuição de lucro, a empresa está... Existem algumas autuações aí, só para vocês terem conhecimento também com relação à empresa, sabe? Mas eu não sei do que é, nem o resultado não. Doutor Matheus, como é que foi essa observação, doutor Matheus? Ela tem receita, mas não tem lucro? Sim, porque o que está sendo questionado aí, parece que foi pontuado, é a questão do lucro, né? Ela não tem lucro. Passivo de distribuição, né? Quando for Sim, mas ela pode ter dinheiro em caixa. Pode. Né? E aí fez esse empréstimo, né? Assim, então, o fato de não ter lucro não quer dizer que ela não tem o dinheiro para emprestar. E todo ano ela vai aumentando o empréstimo. E aí, quando ela é fiscalizada, eles resolvem começar a distribuir lucro e compensar o empréstimo. Sem contrato nem nada. E eles trabalham na empresa e não tem nenhum prolabore sequer. Você está sem áudio, Clévis? Não, eu não estava falando, não. Agora sim. Eu ia dizer só que existe um contrato de mútuo, né? Sim. Pessoal. É um contrato em que a devolução ocorre quando puder, mediante compensação com lucros. E é uma conta corrente, pelo que eles falam. É uma conta corrente. Não, tem IPC, se não me engano. Eu li em algum lugar que tinha IPC, pelo que o fiscal falou. Os contratos de mútuos, o valor principal é correção pelo IPCA. Só correção, né? Não tem juros. O que se faz é o encontro de contas, né? Ao invés de ficar fazendo todo um contrato para cada valor que se retira dali, faz um saldo e deixa para se ajustar, compensando com o lucro. E não tem prolabore. Bom. Eles falam em IOF, o que chegou a falar o fiscal aqui do IOF? Que não foi recolhido IOF. Não recolheram? Não sei se a empresa está sendo cobrada disso. Não, sim, mas isso não é objeto do lançamento aqui, né? Só fala que não houve recolhimento.
Aí é questão de não ter o Prolabore, aí teria que ter um alto aqui de contribuição previdenciária. Né? Aí já é uma outra linha de fiscalização. Não, mas a Andréia até falou que foi. A Andréia falou que a empresa foi fiscalizada. Deve ter tido auto de infração de contribuição previdenciária, considerado isso daí como Prolabore. Tem o CNPJ da empresa aí, não. Não é o caso. Não é o caso. E ele foi tributado na pessoa física como omissão de rendimentos. É isso. Deve estar havido. Isso deve ter sido considerado Prolabore. É o que parece. Mais alguma pergunta? Presidente, eu estou realmente em dúvida aqui, não sei se adianta aqui eu pedir vistas. Quer dar uma olhadinha até amanhã? Não sei, tem um processo para olhar também. Né? É muito fácil, assim, assim, quando depois de fiscalizado, eu devolvo o dinheiro. Aparentemente devolve, né, doutora? Porque... Na contabilidade. Está na contabilidade, temos que averiguar isso na contabilidade. Mas depois, então, de fiscalizado, de intimado, eu resolvo demonstrar que isso é empréstimo mesmo e estou devolvendo. Uns 7 anos depois do primeiro empréstimo que se tem notícia aqui. É isso? É desde o exercício 2004. E nada garante depois que a sociedade emprestou de novo esse valor. Sim, é isso mesmo, doutor Matheus. Na verdade, é uma via de múltiplas possibilidades para não se recolher a tributação. Mas se fosse o lucro, também seria isento para a pessoa física, né? Se fosse o lucro, sim, mas aí que eu perguntei sobre a questão do lucro, né? Perguntei, aí o doutor Matheus disse, não, pode não ter lucro, mas pode ter dinheiro em caixa, ou que se transforma, você está descapitalizando a empresa. Sim, que acabou que no final, vamos dizer um exemplo, deixou de ter lucro porque fez esse empréstimo. Podia ter lucro apurado no final, mas não teve por conta do empréstimo. Não estou afirmando também que ela não teve lucro. Ela pode não ter distribuído, mas não quer dizer que ela não teve. Quer? Não, mas então isso aí que não está claro, porque no contrato de mútuo diz que seria compensado via abatimento da distribuição dos lucros. Mas ele pode não distribuir e ter o lucro. Também pode acontecer isso, mas aí seria a pergunta, mas por que não compensa? Porque nós não estamos falando aqui... porque não distribui, porque não compensa, para compensar, exatamente. Porque nós não estamos falando de pessoas independentes aqui. Não são duas pessoas independentes. E o curioso é o valor dos lucros serem iguais para os 3 sócios. Não teve não falaram isso aí? Também. Agora. E é muito estranho, né? Você faz um mútuo quando você precisa do dinheiro para uma situação peculiar, não é os 3 sócios precisando da mesma coisa. Para mim, eu voto isso aqui. Mas aí seria tudo Prolabore? Seria tudo... Não dá para... de lucro? Já antecipando o meu voto. Para mim, isso aí não é contrato de mútuo, não. Presidente, é que tem que analisar, no caso aqui, a doutora Andréia não analisou porque ficou prejudicada a multa qualificada, não é isso, Andréia? Porque teria que analisar a multa qualificada, nesse caso, se fosse manter. Então, vamos pensar primeiro se a gente vai manter ou não, para poder avaliar a questão da multa qualificada. Porque isso pode dar um resultado
Talvez os necessários. Aqui no voto da doutora Andréia, né, e eu tinha entendido isso, é que ocorreu uma compensação do lucro distribuído no final de 2010. Em 2010. Então, assim, houve essa compensação, né? Após a fiscalização. Com quem emprestou com um lucro que foi apurado lá na frente. E aí teve uma baixa de 1.637.000. Então esse 1.637.000 foi compensado. Mas doutor Matheus, quando eu tenho um contrato de mútuo que eu não tenho um prazo definido, algum barulho? Acho que é da doutora Mini. Pronto? Se identificou o barulho? Eu ia dizer que quando não se tem um prazo no contrato, não sei se o senhor chegou a olhar lá o contrato, doutor Matheus. Resolveu o problema do barulho? Barulho sim, eu não estou ouvindo mais. Eu não tenho prazo. Eu faço um contrato, não tenho prazo. Passa um ano, passa 2, nada de fazer nenhuma quitação ou nenhuma amortização. Aí eu sou fiscalizado e depois disso eu faço essa amortização. Qual que é a força probatória disso? Força psicológica. Qual que é o valor para o senhor? É um valor pleno? Não, acho que assim, talvez poderia ter inclusive uma terceira via, né? De considerar os valores devolvidos como mútuo. Né, e aí aquilo apenas, né? Porque é um valor que entrou e saiu. E fica na reflexão. Bem, acho que a gente tem que ver esse mérito aí, porque depois a gente vê a multa, porque dependendo não vai ter nem resultado. Cleiton, qual que é a sua posição sobre o mérito? Eu gostaria de avaliar, presidente. Você quer avaliar? Eu avaliar aqui com mais... só que eu não sei se nós... se a maioria do colegiado já está à vontade no mérito, aí poderia ficar sem finalidade no pedido, né? Mas os demais estão à vontade para votar? Eu acho que é pertinente a vista do Dr. Clécio, até porque ela pode trazer algum fundamento, alguma alegação que possa convencer alguns dos conselheiros ou não. E eu não estou pegando. Ele não pediu vista. Não, se quer analisar, não, mas tem que analisar através de alguma coisa, né? A vista de mesa, que seja. Até porque a doutora Miriam já falou que não concorda com o posicionamento da Andréa. E aí vai, né? Então, tem que ver. Acho que não custa nada. Para mim, a questão que vai ficar pendente vai ser a multa, a qualificação da multa. Pois é, mas é porque dependendo se no mérito já der ganho para o contribuinte, a gente não precisa preocupar com a qualificação da multa, né? Aqui saliento o parágrafo, que foi até parágrafo do termo de verificação fiscal, e o assunto já foi até mencionado. Diz o fiscal, ainda quanto aos supostos empréstimos, claramente está que os valores creditados não se enquadram na definição de empréstimos mútuos, né? Os valores foram igualmente emprestados aos outros sócios da empresa, nas mesmas datas e valores. Então, o procedimento da empresa é emprestar mesmos valores, nas mesmas datas para todos.
É um contrato de adesão. Isso que é um empréstimo. Isso que é um empréstimo. Sim. Então, isso são indícios de alguma análise que necessita ser feita com mais profundidade aqui. Aí eu cito os outros aspectos. A amortização depois do lançamento. O contrato de mútuo não está formalizado e não prevê pagamento de juros. Eu acho que prevê juros, né? É porque é para os sócios, né? Então essa questão de ter juros ou não exato. Mas eu acho que prevê algum ponto. Os juros, eu também concordo. Os juros, como se faz um empréstimo de uma empresa para o sócio ou entre pessoas amigas, conhecidos, é para se ter algum ganho, né? Por exemplo, nos juros. Eu acho que não há nenhum ilícito nisso, né? Mas tem que ter, mas o conjunto tem que ser realmente de um empréstimo, de um mútuo. E o objeto social da empresa tem que possibilitar, né? Também é outro aspecto, faz parte do conjunto, né? Essa percepção. Então, presidente, se pudesse, eu ia pedir vistas aqui, então. Vista para a próxima reunião ou vista de mesa? Nós podemos deixar em aberto isso ainda? Podemos. Se for possível, resolvemos nesta reunião? Combinado. Por enquanto, vista de mesa. Ok? A gente até quinta-feira a gente resolve, tá? E aí, vamos dar 5 minutos, pessoal? Vamos fazer uma pequena pausa aí para dar a esticada. Regina, dá uma paradinha, por favor, na gravação. 5 minutinhos, hora do lanche.